só ficar aqui, perto de ti, receber os raios da tua luz, amado sol do amor, adorar-te com o olhar e cansado em ti descansar. Bom dia, transformadores. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Hoje, no Evangelho, nós temos uma grande revelação, mas não é apenas um cumprimento de uma profecia, e sim um chamado à liberdade. É uma mudança que nós devemos estar abertos para entender, para refletir e principalmente colocar no nosso dia a dia, para que o amor que sentimos e vivemos se assemelhe ao amor de Cristo. Jesus, cheio do Espírito, volta para a Galiléia e começa a ensinar nas sinagogas. Ele chega na sua cidade natal, Nazaré. E, como era costume, ele entra na sinagoga no sábado para fazer a leitura das Escrituras. E quando ele recebe o livro de Isaías, ele abre nas palavras que anunciam sua missão: anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos e proclamar um ano da graça do Senhor. Para entender o impacto e a força desse momento, é bom a gente entender um pouco o contexto dessa profecia. A passagem que Jesus lê é Isaías 61, onde o profeta anuncia um tempo de libertação para o povo de Israel, que era preso à opressão inimiga e também à escravidão do pecado. O profeta Isaías, ao falar do ano do jubileu, ele refere-se a um período de libertação econômica, social, onde as dívidas eram perdoadas e os escravos libertados. Mas Jesus, ao citar essa profecia, ele não está prometendo uma libertação política, mas uma libertação interior, espiritual, uma libertação das amarras do pecado e do mal. Segundo Cirilo de Alexandria, essa unção do Espírito em Jesus não é algo exterior, mas é a expressão da natureza divina. Como Filho de Deus que em sua humanidade ele realiza obras que são do Espírito, revelando ao mundo o mistério do reino de Deus. Ele vem como o Messias, mas o seu reinado não é de poder mundano, mas é de uma liberdade interior, que vem da transformação espiritual. A missão de Cristo é, então, libertar do pecado e da morte, mas não de um julgo político ou econômico. E logo após ele ler essa profecia, Jesus disse algo que chocou: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ele estava afirmando, diante de todos, que ele era o Messias esperado. E a reação da multidão no início é de admiração. Eles davam testemunho a seu respeito. Mas essa reação logo muda. Em poucos versículos nós vamos ver a incredulidade e o ódio daquelas mesmas pessoas que começam a rejeitá-lo. E a reação da multidão de Nazaré nos diz muito sobre eles, mas também sobre nós. Porque no início
há uma certa empolgação, aceitamos essa promessa da liberdade e essa vontade de mudar. Mas logo surge uma questão, é de não querer realmente ser liberto. Porque o que Jesus oferece é a liberdade do pecado, a libertação do egoísmo, do apego aos vícios e à vaidade. E isso é doloroso, é difícil. Esse desapego está cada vez mais distante no mundo de hoje. Muitos preferem se agarrar a essas correntes. São João Crisóstomo diz que há muitos que preferem a escravidão dos seus próprios pecados à liberdade que Cristo oferece. Essa liberdade, ela nem sempre é prazerosa, ela escancara a nossa natureza, nosso egoísmo, e ela nos pede uma entrega total, uma confiança plena em Jesus. Então, cabe essa pergunta para todos nós, para a gente refletir no nosso íntimo. Será que nós estamos dispostos a ser libertos? Ou será que, como os habitantes de Nazaré, estamos dispostos a rejeitar o remédio que pode ser amargo, mas cura? E o ano da graça do Senhor que Jesus proclama traz consigo uma mudança no entendimento da salvação, porque ele não prometeu a libertação de um poder opressor, mas a vitória sobre os poderes do pecado e da morte. E isso é fundamental para entendermos que a verdadeira liberdade, ela é a espiritual, a que vem do perdão, a que vem da reconciliação com Deus. O pecado, ele nos aprisiona, e é isso que Jesus vem quebrar, como Paulo nos ensina em Romanos 6:6. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sejamos mais escravos do pecado. Jesus, ele veio para nos salvar, para proclamar a libertação. A graça de Deus que vem para aqueles que se humilham e reconhecem sua dependência. E para vivermos essa liberdade, nós não precisamos apenas desejá-las, mas também praticar a verdade do Evangelho em nosso dia a dia. Como nos lembra São João, aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Nós somos livres quando nós conseguimos libertar nosso coração para conseguir amar o próximo e viver os mandamentos de Deus. Santo Agostinho lembra que a verdadeira liberdade é a liberdade de amar. Ele diz, a verdadeira liberdade consiste em ser livre do pecado, livre para amar a Deus e ao próximo. E isso não é apenas uma teoria ou algo para ser dito, mas é uma vivência diária que vai se refletindo nas nossas ações e em como nós tratamos os outros e como vivemos a nossa fé. Nós devemos sempre refletir sobre nossa abertura a essa liberdade que Jesus oferece. Porque o que é que nós queremos de verdade, afinal? Nós estamos dispostos a deixar para trás tudo o que nos aprisiona, seja o pecado, o orgulho ou as falsas seguranças do mundo? Então, que neste ano da graça do Senhor, possamos responder ao convite de Jesus, não com palavras vazias, mas com a mudança sincera de nossos corações. Devemos, como discípulos, viver a liberdade verdadeira, a que nasce do amor a Deus e ao próximo, e que nunca nos deixa esquecer que a vitória sobre o mundo é alcançada pela nossa fé. E só assim nós vamos libertando as amarras que nos prendem. E que, em vez de nos afastarmos de Jesus, possamos a cada dia ir alimentando a intimidade com Ele, reconhecendo que quando Ele nos oferece a liberdade, é para sermos verdadeiramente livres e felizes. Então, que a graça de Deus nos dê a coragem de ver o Evangelho em todos os aspectos de nossas vidas. E como discípulos fiéis, vamos anunciar aos outros a boa nova da salvação. Paz e bem. Só você e eu, nada mais. Jesus, tu és a minha paz. Só você e eu, nada mais. Jesus, tu és